Oi, gente linda de Jesus, tudo bem com vocês? Bem-vindos a essa terça-feira, onde temos o nosso estudo da Palavra de Deus. Estamos aí no início do ano e hoje, terça-feira, estamos muito empolgados, muito felizes de termos você aqui conosco para a gente estudar Lucas capítulo 9. Você está preparado para Lucas capítulo 9? Eu estou preparado, eu estou com o coração ardendo. Eu estou aqui com um desejo muito grande de compartilhar com você a palavra de Deus e da gente estudar e crescer cada vez mais. Lembrando que as aulas são todas segundas, terças e quartas, às 19 horas, né? E quartas-feiras o conteúdo é exclusivo. Então, se você for membro do meu canal do YouTube, você vai ter acesso a esse conteúdo. Se não, você vai ter as aulas só de segunda e terça. Vai divulgando aí agora essa live, vai mandando para as pessoas, para elas participarem conosco. E vai ser bênção demais estudarmos a Bíblia juntos. Hoje, aqui em Lucas capítulo 9. Já está com sua Bíblia aí? Pega aí correndo, pega aí o material para você fazer a sua anotação. Se não, fica prestando atenção e vai compartilhando aí essa live para o pessoal poder participar conosco. Vai ser top demais a conta. Vamos então lá para Lucas capítulo 9, verso 1, que diz assim: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Então a gente vê, primeira coisa, Jesus dividindo com os seus apóstolos o poder que estava na vida dele. É interessante que diz poder e autoridade. Jesus deu poder e autoridade. O poder é para curar a doença. Para curar doenças você precisa de poder. E a autoridade é para expulsar demônios. Porque você precisa ter autoridade espiritual para mandar os demônios embora. Então Jesus deu aos discípulos poder e autoridade. E eu e você, discípulos de Jesus hoje, nós temos poder e autoridade sobre a nossa vida para fazermos as mesmas coisas. Você, pastor, por que não acontece isso na minha vida? Porque você não tem fé. Você não tem fé de que pode ser usado para curar enfermidades, para expulsar demônios, mas que esse poder está em você, está. Eu vejo Deus fazendo isso toda hora, todo dia, através da minha vida, através da vida de tantos que eu conheço. Então, você precisa crer nesse poder. E o texto diz, depois de dar a eles esse poder, enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. A pregação era a mesma. Então veja bem, Jesus curava, Jesus expulsava demônios e Jesus ensinava sobre o reino de Deus. O que ele deu para os discípulos? Curar doenças, expulsar demônios e ensinar o reino de Deus. Mesmo, o que Jesus estava fazendo, gente? Miniaturas dele. Aquilo que Jesus fazia, agora os discípulos passariam a fazer. Verso 3, e disse-lhes, não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela cidade em testemunho contra eles. O que Jesus estava querendo dizer aqui no verso 5? Não leve pão, não leve dinheiro, não leve tudo. Jesus estava dizendo o seguinte, o Deus que dá a visão vai dar a provisão. Não precisa levar nada. Simplesmente creia, eu vou cuidar de vocês nessa caminhada. Mesma coisa Deus está dizendo para você hoje. Você que está aí nesse início de 2023. Ai, meu Deus, como é que vai ser meu ano? Como é que vai ser a questão financeira? Ei, o Deus que dá a visão dá a provisão, né? E aí Jesus diz no verso 5, ó, se eles não receberem a sua palavra, sai da cidade e sacode os pés. E aí esse testemunho será contra eles. Verso 6, então eles saíram e foram pelos povoados pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Olha, os discípulos se tornaram multiplicadores do poder de Jesus. Nos dias de hoje é necessário a mesma coisa. Que eu e você saiamos por aí expulsando demônios, profetizando, curando doentes e ensinando a chegada do reino de Deus. O Espírito Santo habita em você? Então tá pronto aí para você começar. Verso 7. Herodes o tetrarca ouviu falar de tudo que estava acontecendo e ficou perplexo.
dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos. Olha aí, o que os discípulos fizeram e o que Jesus fazia ficou tão nítido, virou tão notícia, que até Herodes, o governador, ficou sabendo, né? E aí ele dizia que era João que tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. E ainda outros diziam que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem eu ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Então, começou a surgir as lendas urbanas, as histórias. Jesus é o Elias que tinha que vir. Jesus é um profeta do Velho Testamento que ressuscitou. Os discípulos são milagreiros. Né? E Herodes achava que podia ser João. Mas João ele mesmo tinha decapitado na prisão. Então ele queria conhecer, ele queria saber. Ei, Deus quer nos usar tanto a ponto das autoridades ficarem cientes do poder de Deus na minha vida e na sua vida. Você crê? Verso 10 de Lucas capítulo 9. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Então ele os tomou e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. E ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Olha bem, Jesus tinha a intenção de sair para Betsaida só para ficar um tempo com os discípulos. Mas a multidão ficou sabendo. E onde tinha multidão, gente, o coração de Jesus doía. E Jesus se envolvia na dor das pessoas, né? E aí o que Jesus fez? Jesus os curava e anunciava o quê? O reino de Deus. Esse era basicamente a atitude de Jesus. Curar, expulsar demônio e ensinar o reino de Deus. Verso 12. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em um lugar deserto. Era uma multidão grande, gente. A gente sabe aqui pelo texto que eram mais de 10.000 pessoas. E os discípulos falaram: Jesus, manda o povo embora, porque onde que eles vão dormir? O que eles vão comer? Né? Verso 13. Ele, porém, respondeu: dei-lhes vocês algo para comer. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você hoje? Ei, eu quero que você alimente sua cidade. Eu quero que você alimente seu país. Eu quero que você dê de comer para esta geração. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. Estavam ali cerca de 5.000 homens. Gente, se tinha 5.000 homens, mulheres e crianças eram muito mais numerosos do que homens. Então a gente pode calcular aí provavelmente umas 15.000 pessoas que estavam ali. E os discípulos, como sempre, gente, não entenderam o que Jesus falou. E eles fizeram um cálculo matemático. Mas ele disse aos discípulos: façam-nos sentar em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou aos discípulos, para que servissem ao povo. E todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos de pedaços que sobraram. Quais são as duas coisas extraordinárias desse milagre? Primeiro, o pouco que a gente tem que colocar na mão de Jesus. Na mão de Jesus o pouco vira muito, multiplica. E segunda coisa, o milagre só chegou às mãos das pessoas através dos discípulos. Quem opera o milagre é Cristo, mas quem entrega o milagre são os discípulos. Ei, você é um discípulo de Jesus, que está sendo chamado hoje para alimentar as multidões com o milagre de Jesus. Continue a levar esse milagre para todos que precisam. Verso 18. Certa vez, Jesus estava orando em particular, e com ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Jesus queria saber o que as multidões falavam sobre ele. Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros dizem que és Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. Verso 20. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou?
Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem a ninguém. Então, a multidão tinha várias opiniões sobre Jesus, mas a opinião dos discípulos era que ele era o Cristo, o Messias. Mesma coisa, gente, não fica tão preocupado com o que as multidões pensam sobre você, não. Sabe o que é importante? É aquilo que as pessoas íntimas da sua vida pensam. O círculo íntimo é o mais importante. O que seu pai, sua mãe pensa de você? O que seu marido, sua esposa pensa de você? A opinião dos próximos conta muito mais. Verso 21, Jesus os advertiu severamente que não contasse a ninguém e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Então, Jesus deu o plano da vida dele aqui para os apóstolos. Jesus falou: ó, eu vou sofrer, vou morrer e vou ressuscitar. Né? Verso 23, e ele dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Por que ele falou de tomar a cruz? Porque ele tinha acabado de falar que ele mesmo ia carregar a cruz dele. Se Jesus ia carregar a cruz dele, o discípulo tem que ser igual ao mestre. Queridão, queridona, tem uma cruz para a gente carregar, tá? Nós temos que carregar. O que é a cruz? A cruz é a luta que muitas vezes nós passamos por sermos cristãos num mundo onde tudo é anticristão. O cristão tem que carregar a sua cruz também, né? Então temos que tomar a nossa cruz diariamente e seguir Jesus. Verso 24, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Olha, Jesus está dizendo: você quer ganhar a sua vida? Desperdiça ela comigo. Ou você quer perder a sua vida? Basta você viver para você mesmo. Ei, não viva para você mesmo. Viva para Jesus. Sirva a Jesus. Gaste a sua vida por amor a Jesus, que aí você vai ganhá-la, né? Verso 26, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. E eu garanto a vocês que alguns que aqui se acham, de modo nenhum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Jesus estava falando: não tenham vergonha de mim, me assumam publicamente, né? E aí ele está falando: olha, o reino de Deus vai chegar e alguns de vocês não vão ter morrido. A vinda do reino de Deus aqui, gente, não é a volta de Jesus. É o dia de Pentecostes, que aconteceu pouco tempo depois. Quando o Espírito Santo veio, é que nós consideramos a vinda do reino de Deus. Era desse dia que Jesus estava falando aqui em Lucas 9, 27. Verso 28. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou. Suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. E surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Era Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Então, a gente vê Jesus subindo ao monte e transfigurando, né? Ele tem ali uma volta àquilo que ele era antes de descer da sua glória. E ele não somente aparece, mas aparece a nuvem da glória de Deus e aparece Moisés e Elias conversando com Jesus. Agora olha a reação dos discípulos, verso 32. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Mas olha o que a Bíblia diz: ele não sabia o que estava dizendo. Ele não sabia o que estava dizendo. Ele queria manter aquele momento, mas aquele momento era para ser um momento transitório. Não era para ficar ali naquela glória o tempo todo. Verso 34.
Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. É a Shekinah, a glória de Deus veio. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. E dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Jesus se transfigurou diante dos discípulos e mostrou para aqueles 3 discípulos como era a glória dele antes dele descer para a terra. E Jesus falou: olha, eu quero que vocês guardem segredo. Não conta isso para ninguém, nem mesmo para os outros 9, né? E isso só foi escrito nos evangelhos depois que Jesus já tinha morrido e ressuscitado, como ele mesmo tinha ordenado. Aí o verso 37 diz: no dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito domina, de repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Traga-me aqui o filho. Olha que contraste, gente. Na noite anterior ele estava no alto do monte com Moisés, com Elias, com a nuvem da glória de Deus, com a voz de Deus Pai. Na hora que desce do monte, já vem uma multidão, um pai gritando, um menino endemoniado. E o pior, 9 apóstolos que ficaram lá embaixo não tinham conseguido expulsar um capetinha do menino. Jesus ficou bravo. Olha o que ele falou: ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou aguentar vocês? Traz aqui o menino. Verso 42 de Lucas 9. Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra, em convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta ao seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Jesus expulsou aquele demônio. Estando todos maravilhados com o que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: ouçam atentamente o que eu vou dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam o que isso significava. Era-lhes encoberto, para que não o entendessem. E eles tinham medo de perguntar-lhe a respeito dessa parábola. Jesus operou um milagre e Jesus falou: gente, eu vou ser traído e eu vou ser morto. Mas os discípulos não entendiam. Por que eles não entendiam? Porque na cabeça deles, Jesus era o Cristo. E a imagem que se tinha do Cristo naquela época era de que ele seria um grande comandante militar, que ele tomaria o governo das mãos dos romanos e devolveria para o povo de Israel. Então, como é que um Cristo, que é o grande líder, vai morrer? Não, eles não entendiam isso. Isso não entrava na cabeça deles, né? Então, eles tinham medo de perguntar a Jesus sobre essa palavra. Verso 46. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Então, no verso 45, nós vemos que os discípulos não entendiam nada. E no verso 46, a gente vê eles brigando para ver quem era o maior. Tá vendo, gente? Os discípulos nos consolam. Quando a gente lê na Bíblia, a gente vê que os discípulos erravam muito. Mas se Jesus conseguiu mudar o mundo através de 11 homens, e hoje, eu e você, ele quer transformar o mundo através de nós, mesmo com as nossas imperfeições. Verso 47, Jesus, conhecendo seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então disse aos discípulos: quem recebe essa criança em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Disse João: mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus,
pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Então o que Jesus ensinou para eles? Primeiro, vocês têm que ser como essa criança. Vocês têm que ser servos. No meu reino não é quem é o maior que é o melhor, é quem serve mais que é o melhor. E depois Jesus ensinou, não são só vocês que são os bonzão, não. Muita gente faz isso hoje, gente. Ah, se não for crente da minha igreja, não é crente. Se não for crente da minha denominação, não é crente. Não tem nada a ver. Jesus falou, ó, esse cara não está expulsando o demônio junto com vocês, mas não o impeçam. Porque quem não é contra vocês é por vocês. Verso 51. Aproximando-se o tempo em que Jesus seria levado aos céus, ele partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Por quê? Porque ele morreu em Jerusalém. Verso 52. E enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Você sabe que os samaritanos e os judeus não se davam bem. Quando essa cidade de samaritanos viu os discípulos de Jesus chegando para fazer os preparativos para Jesus dormir ali, eles não receberam nem Jesus, nem os discípulos. Verso 54. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Ou seja, Jesus estava dizendo o seguinte, eu vim para salvar, eu não vim para destruir um grupo. Muitas vezes, gente, nós temos que tomar cuidado, porque nós queremos muitas vezes acabar com aqueles que pensam diferente da gente. Não, nós temos que amar essas pessoas que pensam diferente e querer ganhá-las para Jesus. É essa a mensagem desse episódio, que esse episódio dos evangelhos nos traz. Agora Lucas capítulo 9, verso 57. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Olha bem, Jesus andando, um homem chega e fala, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar sua cabeça. Então, Jesus estava trazendo aquele homem para a realidade. Você quer me seguir? Beleza, mas saiba o seguinte, o seu mestre não tem nem onde reclinar a cabeça. Então Jesus estava trazendo aquele discípulo de volta ao chão, dando para ele uma visão real sobre o que é o discipulado de seguir Jesus. Verso 59, ao outro discípulo Jesus disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me primeiro ir sepultar o meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ou seja, esse segundo aqui já é o contrário. Ele não disse que ia seguir Jesus. Jesus aqui o chamou. Mas aí o homem falou, eu tenho primeiro que sepultar meu pai. Jesus falou, olha, não. Tem uma coisa que é mais urgente do que sepultar seu pai. É ir e proclamar o reino de Deus. Olha o preço que se paga para o discipulado. Muita gente não entende isso. E no verso 61, ainda outro discípulo disse, eu vou te seguir, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, nós temos aqui 3 discípulos diferentes. Um que se oferece para ir e Jesus mostra para ele que não é tão simples assim. Outro que Jesus chama, mas aí o discípulo diz que queria sepultar o pai dele e Jesus fala, não, a sua prioridade a partir de hoje tem que ser proclamar o reino de Deus. E um terceiro que falou, eu vou, mas deixa eu primeiro voltar lá no meu passado, só para eu despedir dos meus. E Jesus falou, não. Se você vai entrar para servir o meu reino, você tem que ir de cara, não tem que voltar no passado, não tem que despedir de ninguém, é de cara. Ei, discípulos de Jesus que estão me assistindo, a obra é agora, a obra é urgente, nós temos que realizá-la. Estamos no início de um novo ano,
Não viva só preocupado com as suas correrias, com o seu... Não. Seja um discípulo que cumpre a palavra do seu mestre. Pai, eu abençoo cada um que me assiste. Eu não sei quais estão me assistindo que se encaixam nesses discípulos aqui. Mas eu te peço, Jesus, nos ajude a não darmos desculpas, a não ficarmos falando só da gente, a não sermos egoístas, a não ficarmos pensando, cadê a provisão para eu poder servir a Deus primeiro? Não, Pai, que a gente possa cumprir o teu chamado em primeiro lugar. Que nós possamos deixar tudo para trás e pôr a mão no arado para cumprir o proclamar do reino de Deus. Eu abençoo cada vida. E eu te agradeço por Lucas capítulo 9, com tanta coisa rica para nos abençoar. Eu abençoo cada vida, Pai, e declaro nesse início de ano, nessa terça-feira, a glória do Senhor sobre cada um, cada uma, em nome de Jesus. Amém? Amém? Você crê? Eu creio. Eu creio que tudo que a gente viveu aqui, tudo que a gente falou aqui, é para a nossa vida. Ó, lembrando vocês, as aulas são todas segundas, terças e quartas, às 19 horas. Mas as aulas das quartas-feiras são somente para membros exclusivos do canal. Se você ainda não é membro do canal, basta clicar, você vai pagar uma quantia simbólica de R$ 14,90 por mês para você ter acesso a todo o meu conteúdo exclusivo. Não só o conteúdo exclusivo que já passou, como o conteúdo exclusivo que vem pela frente. Então amanhã, 19 horas, tem aula para membros exclusivos do canal. Tem também livros, gente. Olha esse livro, Temperamentos Transformados, do Tim LaHaye. Maravilhoso esse livro, para você descobrir seu temperamento e daqueles que te cercam. Tem esse livro aqui também, olha. Eu quero mais que um ministério ok. É para quem quer um ministério acima da média. Tem esse livro fantástico. Esse livro aqui é maravilhoso. O Impostor que Vive em Mim. Um dos livros que mais me transformou na minha vida. Tem esse livro, Loucos por Jesus, volume 1, que contém 60 histórias de homens e mulheres que marcaram o mundo com a sua fé. Tem também essa ficção, Johnny, Essa Noite Pedirão a Sua Alma. É um livro que todo mundo que lê fala, Lucinho, cara, que ideia fantástica que você teve. É um livro que vai te abençoar muito. E por último tem esse livro do Richard Foster, Celebração da Disciplina, que foi o livro que eu li muitos anos atrás e me ajudou a vencer meu desânimo para orar, ler a Bíblia e jejuar. Então todos esses livros estão na loja do Lucinho.com.br. Lá também tem camisetas, tem muitas Bíblias, mais de 200 títulos de livros, pulseirinhas, e nas compras acima de R$170 o frete é grátis para todo o Brasil. E por último, se você quer ir comigo para a Terra Santa, vem com a gente. Nós temos agora em 2023 2 caravanas, sendo uma agora já em março. Nós vamos para Egito e Israel, tem pouquíssimas vagas, se inscreva para ela, ou para setembro, que nós vamos para um cruzeiro marítimo pelas Ilhas Gregas e Israel. Ano que vem também temos mais 2 caravanas. Acesse agora o site viagemcomlucinho.com.br, entra lá, leia tudo, veja lá que nós estamos parcelando em até mais de 20 vezes várias dessas caravanas, para você realizar o sonho de pisar na Terra Santa. E se for com a minha família, a honra nossa vai ser ainda maior, tá bom? Que Deus te abençoe, até amanhã e que sejam todos loucos por Jesus.